Então, a nossa palestrinha hoje é, como mostrou aí o nosso videozinho, né? É resignação, humildade e fé. E nós acabamos de ver essa animação, né, do Chico Xavier, que é a incrível lição de servir com perdão, humildade e fé. A bibliografia eu fui buscar aí uma série de assuntos, de detalhes, mas sempre com base no nosso Evangelho, né? Que está lá no capítulo 39. E a frase que eu colocaria hoje é essa: ser ofendido não é nada, a menos que continue a lembrar disso. Essa é uma frase de Confúcio, né? Um filósofo aí. Então, ser ofendido não quer dizer nada, contanto que você não se fixe na ofensa, né? Esqueça. Perdão, então, e reconciliação. O objetivo desta palestrinha é mostrar que a purificação de uma alma está atrelada ao esquecimento da ofensa. Para tanto, analisaremos o problema da ofensa, a reconciliação com os adversários e as implicações suscitadas pela obediência às leis de Deus. Conceito: perdoar. Já falamos tanto sobre perdão, né? Mas vem do latim perdonare, que significa desculpar, absolver ou evitar. Então, é o estado de ânimo em que se encontra alguém, agravado por outrem, seu agressor, e sente-se desagravado. O pecado, na religião, é um agravo a Deus, e o perdão consiste em não se considerar Deus agravado, ou seja, desagravado, tá? É, não sei se ficou claro, né? Mas se o pecado é um agravo a Deus, o perdão significa o desagravo, né, para com Deus, né? Então, o perdão ele cria então esse desagravo. O conceito de perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho, que lhe é fundamento. Concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa. O pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido, para a ascensão luminosa. Então, quando ele fala lá antes que o perdão é um desagravo, é que através do perdão você dá a oportunidade desse agressor dele se recompor, dele se redimir. Então, a reconciliação também vem lá do latim reconciliato, de reconciliare, constituído por re, que é um prefixo interativo mais conciliar. Conciliar, trazer a um acordo, significa restabelecimento de relações ou de acordo entre duas pessoas que se haviam desentendido. Então, esse prefixo re, de reconciliar, é voltar atrás e fazer um novo acordo de conciliação. Então, histórico. Na antiguidade clássica grega, pouco se escreveu a respeito do perdão. Entende-se que esses filósofos estavam mais preocupados com a questão do conhecimento racional e da prática de conduta, e não se preocupavam muito com esse lado do perdão, os filósofos daquela época, né, da antiguidade. Contudo, nas entrelinhas das filosofias de Sócrates e Platão, considerados precursores do cristianismo e das ideias espíritas, encontramos muitas acepções sobre as virtudes, a questão do bem e do mal, a justiça e da injustiça. Então, Sócrates e Platão, eles já davam umas pinceladas, né, que pois foram os precursores lá do cristianismo e das ideias espíritas, né, já desde aquela época. Então, não é preciso jamais retribuir injustiça por perdão. Aí eu escrevi eu acho que escrevi errado. Não é preciso jamais retribuir injustiça por injustiça, nem fazer o mal a ninguém.
qualquer mal que se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio. E as pessoas que estão divididas não devem, senão, se desprezar umas às outras, quando se está em antagonismo, né? Quando se está dividido com relação a essa questão. Não está aí o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e de perdoar os inimigos? Está lá em Kardec, né? O Velho Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do perdão. O pecador é um devedor a quem Deus, com o seu perdão, perdoa a dívida. O perdão é tão eficaz que Deus já não vê o pecado, o que é como que jogado para trás, tirado, expiado e destruído. Então, Deus, né, lá no Velho Testamento, ele não assume a característica de punição, e sim dando oportunidade, né? Então, a apostasia que se segue após a aliança é que mereceria a destruição do povo e a ocasião para Deus se proclamar Deus de ternura e de piedade, lento para se irar, rico em graça e fidelidade, que tolera falta, transgressão, pecado, mas nada deixará impune. Então, Deus é misericordioso, ele nos dá a oportunidade, tá? Mas existe a lei de causa e efeito, né? Então, aquele pecado praticado, você um dia vai sofrer as consequências daquele erro, daquela falta. Por isso, o perdão é imprescindível. O coração de Deus, longe de querer a morte do pecador, deseja a sua conversão, para lhe prodigalizar seu perdão. Deus perdoa ao pecador que se acusa, longe de querer perdê-lo, longe de desprezá-lo. Reconforta-o, purificando e acumulando de alegria seu coração contrito e humilhado. Então Deus perdoa sempre, tá? E ele vai purificando através do perdão, tá? Esse coração, ele vai se purificando, ele vai se depurando. E no Novo Testamento, o perdão de Deus no Novo Testamento vem através de Cristo. João Batista pregava o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados e dizia assim, ó: Fazei penitência, senão aquele que virá vos há de batizar no fogo. Para ele, este fogo é o da ira e do juízo, aquele que consome a palha depois de separado o trigo. Então, João Batista ensinava desta forma, tá? Fazei a penitência, fazei o seu, o seu arrependimento, tá? Porque caso não seja feito assim, você vai se batizar no fogo. E esse é o fogo que ironiza, é o fogo do juízo, aquele que consome a palha depois de separado do trigo. Então, Jesus, porém, não foi enviado pelo Pai como juiz, mas como Salvador. Chama à conversão todos os que dela necessitam. E suscita essa conversão, revelando que Deus é um Pai cuja a alegria consiste em perdoar e cuja vontade é que ninguém se perca. Jesus não só anuncia esse perdão, como reivindicava e exercia o poder de perdoar pecados. O perdão da pecadora é um exemplo clássico, né? Aquela cena que atire a primeira pedra quem não tiver pecado. O cristão conhece a salvação através do perdão dos seus pecados. A diferença entre Velho Testamento e Novo é que neste último o perdão vem
através do Cristo. Mas o perdão sempre foi, mesmo antes de Cristo, pela época de Moisés, dos profetas que antecederam Jesus, o perdão sempre foi evidenciado. Huberto Roden, Pietro Baldi, esse Krishnamurti e outros pensadores modernos dão-nos, cada qual na sua maneira de ver o problema, a dimensão do perdão na atualidade. Então, esse Pietro Ubaldi, por exemplo, ele faz um relacionamento lógico entre o perdão e a lei de Deus, mostrando-nos o valor científico de esquecer os ultrajes do nosso próximo, né? A importância, então, de perdoar as ofensas do próximo, né? E lá no filminho do Chico, a gente vê, né, que através da insistência da participação no centro espírita, que aquele ódio, que aquela raiva, ela foi, aquele desejo de vingança, ele foi se dirimindo, tá? Ele foi se depurando, né? E até o momento em que ele diz, né, que ele não teria o direito de tirar a vida do homem se isso é um direito de Deus. Então, em termos práticos, não resta dúvida que Allan Kardec, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, retrata diversas maneiras de conceber o perdão das ofensas, se realmente quisermos ser perdoados por Deus. E qual que é o problema da ofensa? Primeiro, vamos caracterizar o que que é ofensa, né? Ofensa significa injúria, agravo, ultraje, afronta, lesão, dano. Causar mal físico a alguém, ferir susceptibilidades. Então, essa aí é uma breve caracterização do que é ofensa, né? Então, ela depende muito também do grau evolutivo, tanto do ofendido quanto do ofensor, pois o ser espiritualizado não se envolve em picuinhas. Então, essa questão de ofender ou ser ofendido depende muito do estado evolutivo em que as pessoas se encontram. Então, quanto mais evoluída essas ofensas, menos farão efeito, menos terão impacto, né, nos comportamentos e atitudes de ofensor e de ofendido. Então, há que se considerar ainda a semântica das palavras, pois muitos agravos vêm da má compreensão ou da má interpretação daquilo que se disse. Então, é aquilo que a gente fala do mal entendido, né? Muitas vezes nós precisamos tomar muito cuidado com a forma com a qual nós falamos e também tomar muito cuidado com a forma com a qual nós interpretamos, porque às vezes não tem a intenção daquele que nós chamamos de ofensor, de ofender, né? E nem havia motivo para o ofendido se sentir daquela forma, né? De se sentir ofendido. Então é muito importante se considerar, né, essa semântica, o sentido das palavras, da maneira com a qual nós também as ouvimos. Então, considerar-se injuriado também depende também de nosso estado emotivo, de nossa situação financeira, no nosso estresse, né? Uma pessoa desempregada pode se sentir ofendida simplesmente porque a outra lhe manda trabalhar, né? Então, se ele está desempregado, ele pode se ofender, porque se alguém falar, você precisa trabalhar, você precisa arrumar um emprego, você precisa se sustentar. É um fato, é claro, mas a pessoa pode se ofender, tá? Então, depende muito do estado emocional, às vezes, da pessoa, tá? Dos problemas que a pessoa está passando. Então, a susceptibilidade da ofensa se torna maior ou menor. Mahatma Gandhi nunca foi ofendido. Olha só que situação interessante. Então, Mahatma Gandhi, um grande líder indiano que todos conhecem, da não violência, no fim da sua vida, pôde responder à pergunta: se perdoou
todas as ofensas recebidas com a declaração sincera. Ele disse assim: Olha, nada tenho que perdoar a ninguém, porque nunca ninguém me ofendeu. Então, simplesmente o Gandhi, ele nunca se sentiu ofendido, né? Ele entendia que o ofensor, ele poderia ter os seus motivos, até pessoais, para estar falando daquela forma. E o Gandhi nunca trouxe para si, né, nunca colocou para o seu interior as ofensas. Então ele disse que ele nunca se sentiu ofendido, né? Porque nunca ninguém o ofendeu. Ele nunca permitiu que ninguém o ofendesse, porque ele não estava suscetível às ofensas. Então, de acordo com as explicações de Robin, o ego é aquele filósofo moderno, né? O ego é ofensor e ofendido. Mas quando o ego humano é substituído pelo eu divino, não pode mais haver ofensor nem ofendido. A ofensa é objetiva. Considerar-se ofendido ou não é subjetivo. Gandhi simplesmente não considerou a ofensa como ofensa, tá? Isso está num livro escrito por esse Roden, onde ele faz várias citações a respeito das ofensas. E o perdão das ofensas, como já falamos, né? Então, já no Antigo Testamento, a lei não só estabelece um limite à vingança pela lei de Talião, mas ainda proíbe o ódio ao irmão, a vingança e rancor contra o próximo, né? Então, a lei de Talião, ela precisa ser muito bem interpretada, né? Olho por olho, dente por dente, né? Mas o Velho Testamento proibia o ódio ao irmão, a vingança e o rancor contra o próximo. No Novo Testamento, Jesus completa esse pensamento, dizendo que Deus não pode perdoar a quem não perdoa. Por isso reitera que deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, indefinidamente. Então, o perdão tem que ser uma constante em nossas vidas. Então, no Evangelho, vamos encontrar diversos pensamentos acerca do perdão das ofensas. O principal de tudo isso é não guardar rancor no coração, de espécie alguma. Então, se nós voltarmos lá no filminho do Chico, né? Se aquele ofenso, aquele que se sentiu ofendido, se ele desse asas àquilo, ele teria assassinado o ofensor. Mas a busca através do centro espírita, da reflexão, o número de vezes que ele esteve ali, fez com que ele fosse apaziguando aquele rancor e fosse enxergando a luz. Com as bênçãos do Dr. Bezerra de Menezes, ele tirou aquilo do coração, né? Reconciliação com os adversários. Então, o texto evangélico diz assim, do evangelho, né? Diz assim: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Essa é uma situação de Jesus, né? Que todos nós já vimos em diversas vezes e entendemos já o que Jesus nos ensina com esse texto, né? Com esse trecho do nosso evangelho. Um minuto, Jorge. Ah, obrigado, Márcia. Então ele diz assim: Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último cêntimo, né? Então, você não será, então, perdoado das suas ofensas enquanto não tiver pago todos os seus
as suas agressões, né? As suas falhas, os seus erros. Isto está lá em Mateus, né? No capítulo 5, versículo de 25 a 26. Então, vem aí a reconciliação como, desculpa, experiência de vida cristã. O cristianismo centra-se na. Então, aí vem assim, olha, a reconciliação como experiência de vida cristã. O cristianismo centra-se na experiência do amor entre os homens como fato fundamental de aproximação a Deus. Entretanto, o ser humano é ser egoísta por natureza e se encontra submerso na estrutura da injustiça e opressão que o cercam e o impulsionam para o mal. Há, assim, contradição entre o ensinamento de Jesus e o seu interior, né? É quando a pessoa sente muita dificuldade de dar vazão aos ensinamentos de Jesus e com seus valores intrínsecos, seus valores interiores. Nesse sentido, então, a reconciliação ou perdão mútuo entre os irmãos deve ser uma tarefa constante, tendo em vista a realização do amor. Então, lembremos-nos de que toda a Bíblia é uma história de reconciliação. Os próprios mitos dos primeiros capítulos do Gênesis pretendem mostrar que, ao dar as costas para Deus, Adão e Eva, né, nessa configuração, também romperam com a própria harmonia da lei, a qual deve ser retomada novamente, né? Então, assim, sempre que nós rompemos essa harmonia que nós devemos ter para com Deus, para com os ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós entramos em conflito. Então, nós devemos sempre buscar, sim, essa harmonia, tá? Para que nós possamos não entrarmos em contradição com os ensinamentos de Jesus, tá? Nós não temos esse conflito interior. E entendendo desta forma, tá? Essa questão da vingança, ela se torna praticamente inexistente. E para isso nós temos que ser humildes, né? Para entender que nós somos seres que estamos num processo de evolução, mas precisamos reconhecer as nossas falhas. E para isso é necessário ter humildade. Então, a morte, né, como cita lá o filmezinho do Chico, na intenção de assassinar aquele ofensor, ela não nos livra dos inimigos, né? Então, de acordo com os pressupostos espíritas, a morte não nos livra dos nossos inimigos, pois eles continuam vivos no além-túmulo, né? No desencarne. Acontece que a ausência da vestimenta física é um elemento de maior facilidade para o ataque mental. Isto é, através das interferências em nossos mais secretos pensamentos. É aquilo, né, que se observa, então, onde ocorrem as obsessões. Surgem deste funesto sentimento de vingança e de ódio de quem se foi para outra vida. Então, quando naquele ensinamento de Jesus, ele fala lá, reconcilia-se o mais rapidamente possível com os seus inimigos, é para que você não tenha na passagem da vida encarnada para a desencarnada, inimigos espirituais, né? E que você também não leve, tá, essas mazelas para a vida espiritual. Por quê? Senão você pode estar sujeito a essas obsessões. E com isso, os sentimentos de vingança, de ódios, né, que você pode até estar carregando para outras vidas. E como tudo tem que ser resolvido, né,
você vai certamente é, sofrer as consequências de ter carregado esses sentimentos de vingança, né? Esses sentimentos de, de violência e tal. Então, descuidando-nos da oração e da vigilância, seremos vítimas fáceis do assédio desses obsessores, né? Desses espíritos obsessores. Lei de Deus, a não resistência. Essa, isso é o que Deus nos pede, né? A lei de Deus está escrita na consciência do nosso próprio ser. E nós tivemos há pouco, ou semana passada, a oportunidade até mesmo de estudar um pouco, né? É, um pouco sobre essa consciência que está escrita dentro de nós mesmos. Então, Allan Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, diz-nos que a lei de Deus está escrita na consciência do ser. Então, ela está lá dentro de nós. É aquela luzinha que fica piscando quando nós fazemos alguma coisa errada, fazemos alguma coisa que não está condizente com a lei de Deus. E o que que isso significa? Significa que é uma ideia inata que cada um de nós traz no seu bojo desde o nascimento, na encarnação. A revelação da mesma tem origem no esquecimento e no desprezo que lhe imputamos. Então, o que que ele está querendo dizer a isso? Que nós nascemos com essa centelha divina, essa luzinha, ela está lá dentro de nós, tá? E quando nós desprezamos, tá, essa luzinha, nós desprezamos através do esquecimento, tá? É quando nós damos aí a oportunidade dessas coisas negativas se aflorarem em nós mesmos. Então nós temos que estar sempre alerta para essa centelha divina que nos é colocada no momento do nosso nascimento, tá? E não deixar que ela se apague. Para isso, Deus, na sua infinita bondade, deu a alguns espíritos superiores a missão de revelar a sua lei, no sentido de fazer progredir a humanidade. Então, é por isso que nós temos aí, né, um Chico Xavier, nós temos aí um Divaldo, nós temos aí Emmanuel, né, manifestado através do Chico, tá? Que nos traz ensinamentos e informações para que nós possamos progredir e evoluir. E o nosso evangelho é uma ferramenta importantíssima para esse processo. E lá está dizendo, né, que nós temos que ter resignação, nós temos que ter humildade e muita fé. E entendermos que essa centelha divina, ela, nós nascemos com ela dentro de nós, mas que muitas das vezes nós não queremos deixar que ela se manifeste, tá? Que ela se apresente, né? Disto resulta que tudo o que fizermos devemos prestar contas à lei. Ela é o móvel que dispõe todas as nossas atividades neste planeta, tanto as de ordem material quanto as de ordem espiritual. Então, é a ela que devemos obedecer, e não aos homens, que a malbaratam por interesses ou ignorâncias. Então, o que que acontece? Nós temos que estar atentos às leis de Deus, tá? E não aquilo que é tratado na superficialidade pelo homem. Mas aqueles que chegam até nós com amor, com carinho, com fidelidade, querendo nos passar aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Jesus nos ensina, a esses nós devemos abraçar, a esses nós devemos ouvir, né, e acatar. Então, na resposta à pergunta 617 do mesmo livro, os espíritos afirmam:
Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertencem ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Então, as leis divinas, elas regulam tanto o lado das leis físicas, materiais, quanto das leis espirituais. E todas elas, Deus as faz para que nós possamos, em equilíbrio e em condições, poder evoluir, crescer, entendendo e compreendendo e praticando essas leis. Compreendem as regras da vida do corpo e da vida da alma, que são as nossas leis morais, né? E o evangelho é a regra da não resistência. Então, recebida uma ofensa, temos duas soluções: a do mundo e a do evangelho, né? A solução do mundo prende-se à superfície do problema, pois induz-nos a cometer um mal para reparar o mal que nos tenha sido feito. Isto acaba gerando um ciclo vicioso do mal que nunca terá fim, pois um mal estimula a cometer outro mal, e assim sucessivamente. Lei de causa e efeito. Então, se nós formos olhar só para as coisas materiais, as coisas do mundo, né, nós podemos incorrer nesse erro. A solução, por exemplo, do evangélico é mais profunda, porque vai à essência do problema, da questão, porque estimula-nos a não revidar o mal com o mal, mas com o bem, ou seja, o perdão das ofensas. Então, as razões lógicas para o exercício do perdão, quais que seriam? Então, em virtude de uma ofensa, lembremos-nos, a reação é um direito que não pertence ao homem, mas só à lei de Deus, tá? Então nós não podemos fazer as coisas, enfiar os pés pelas mãos e fazer as coisas segundo aquele momento de tensão, de raiva, de ódio, tá? Tá? Nós devemos aí nesse momento nos focar nas leis de Deus, e a nossa reação deve ser conforme essas leis de Deus. E outra, se desejamos justiça, estejamos certos. A reação da lei é muito mais poderosa que as nossas, tá? Então, se nós queremos justiça, a reação das leis de Deus tem muito mais poder. As leis do homem são insignificantes perante as leis divinas. 3. Com nossa reação humana, não afastamos e nem apagamos o mal, a não ser na aparência e provisoriamente, porque, não eliminada a sua causa, ela voltará para nós, voltando a dizer, lei de causa e efeito, né? O correto seria então agir da seguinte forma: renunciar sempre à vingança, perdoar sempre a ofensa e esquecer de exigir justiça. Entregar isso à vontade de Deus. Se esquecermos de exigir justiça para o nosso caso particular, ele acabará pertencendo, ela, né, acabará pertencendo à lei e ficaremos livres de qualquer dívida. Então, a conclusão: humilhemo-nos, renunciemos à nossa personalidade, né, nociva, culpemo-nos antes de culparmos o próximo e suportemos as injunções do destino, sem reclamações. Ou seja, entender que se algo está ocorrendo entre nós, aquilo tem um propósito. É para o exercício da nossa paciência, da nossa fé, da nossa resignação
e da nossa humildade. Esses são os verdadeiros exercícios do perdão incondicional, os que realmente fortalecem a nossa alma para a subida pedregosa nos horizontes da perfeição do ser. Então, gente, não é fácil se aperfeiçoar. Precisamos passar por todas essas provas. Jesus, num grande exemplo, né, de tantos que ele nos deu, um deles é lavando os pés, né? E os apóstolos não entendiam muito bem o sentido, né, dessa ação de Jesus. Mas olha, Jesus, né, num exemplo de humildade, né, ele não se fazia superior aos outros. E lavando os pés, ele deu demonstração de amor, de humildade, tá? E de carinho para com os seus semelhantes. Então, que assim seja, graças a Deus, tá? E que nós possamos estar sempre, assim como os apóstolos de Jesus, sempre observando e estudando os ensinamentos do nosso mestre, tá? E colocando eles na nossa vivência cristã. E que esse videozinho que o Chico, através do Chico, que ele nos mostra esse exemplo, né, da, do perdão das ofensas, né, que ele possa estar sempre presente na vida de todos nós. Então, mais uma vez, que assim seja, graças a Deus, e uma boa noite a todos.